Então ele não conseguiu perceber essa passagem, ele não conseguiu, ele se fechou em criticar a música carnavalesca, a música repetitiva, a música que buscava animar os carnavais com simplicidade todos os anos, e sem maiores cuidados, eu não sei, não gosto nem de falar cuidados, não, eu acho que todo mundo tem cuidado com o seu trabalho, sem buscar romper fronteiras, né? Tem gente que faz uma música especificamente para aquele momento e tudo, e eu acho maravilhoso, eu acho que tem música para tudo. Você ouve em casa, você quer ouvir uma música, como eu disse, no carnaval, e alguns artistas se propuseram fazer uma música que extrapolasse aquilo ali, ou até naturalmente, pela ansiedade, pelo que estava movimentando cada um, a mim, a Brau, a Jerônimo, o que fazia parte do meu universo cultural também, da minha referência. Eu não conseguia fechar, né, a minha contribuição naquela música carnavalesca, que já era interessantíssima, mas eu quis expandir, quis colocar outras coisas ali. E foi isso que me deu a possibilidade de levar esse trabalho para o Brasil. Quer dizer, hoje, agora, Daniela, que momento você sentiu que esse trabalho podia ter um alto-falante tocando para o Brasil? Porque o Brasil fala do furacão porque o Brasil acha, ou pensa no furacão, porque o Brasil viu você explodindo de uma hora para outra, ouviu você explodindo de uma hora para outra. Mas você, até chegar à explosão, teve um chão, teve um trabalho, fez uma série de coisas para chegar a isso. Em que momento você sentiu que isso podia dar uma virada no Brasil? Qual foi a cidade? Qual foi o marco? Você tem um momento em que isso representa? Foi aqui em São Paulo, sem dúvida, quando aconteceu o show do MASP, né? Que eu tive a noção do que poderia acontecer. Agora, antes disso, quando eu gravei Swing da Cor, que foi o samba reggae que eu gravei, convidei o Olodum, o que aconteceu foi o seguinte, vou contar rapidamente, não sei se o público se lembra disso. 10 anos antes, quase 10 anos antes, 8 anos antes de eu ter lançado Swing da Cor, havia surgido em Salvador, assim, havia se popularizado a música do Olodum, né? Que foi essa mistura, que o Neguinho do Samba, essa síntese, né? Dessa batida pop. Pop por quê? Porque ela se tornou, ela rompeu os limites daquele gueto, né? Negro, da liberdade, dos desfiles de bloco afro, que não era uma coisa que a população toda participava, nem conhecia com profundidade, nem algumas poucas pessoas conheciam na Bahia. E a partir dali, daquele momento, a cidade toda acolheu, né, o trio elétrico acolheu aquela música negra, aquela batida e tudo. Então, a partir dali, daquele surgimento, todos os artistas da Bahia começaram a fazer essa música. Faraó foi um fenômeno, uma das músicas mais interessantes que surgiram nesse tempo todo em Salvador. E a partir daí, muitos anos, a Bahia explorou esses ritmos e tudo e ficou trabalhando em cima disso. Os artistas todos gravando músicas, gravando discos em cima dessa levada. Isso em que ano, mais ou menos? A partir de 86 para 87. 86, mais ou menos. Foi no carnaval de 87, mas vinha já acontecendo desde 86. Desde 86. Faraó de 86, né? Exato. Eu me lembro bem, eu em cima do trio elétrico de 87 e aquela coisa absurda que você fazia assim, eu falei Faraó, e todo mundo, Faraó. E eu dizia, meu Deus, o que é isso, né? E foi realmente um absurdo. E a partir dali, quer dizer, a Bahia ficou vivendo do que tinha acontecido com o Olodum, daquela novidade. Passaram-se 8 anos, e aí a Bahia resolveu fazer o fricote, o deboche, A dança vieram da surgindo galinha. outras coisas. Sim, mas uma cantora não surge também, assim, numa tábua rasa, não é? Uma cantora tem sempre introjetada uma outra cantora. Um canto não vem sozinho, não é um galo sozinho cantando o que faz amanhã. Sabemos disso. Qual é a cantora, assim, que preside a sua escolha mesmo? Essa cantora, eu fui calcando o meu canto por essa cantora. Qual é para a Daniela Mercury? Elis Regina. Sim. Porque qual era o show de Elis? Você viu Elis só de disco ou que show? Eu só vi um show de Elis, Sim. em Salvador, no Teatro do Iceia. Ele tinha 13 anos, foi transversal do tempo. E eu assisti na beira da cadeira, acompanhando as letras, assim, com o encarte na mão, ávida por ver aquela artista em palco e para ver se ela
ela era tudo que eu sentia nos discos de visceral, de força que, né, que a Elis tinha nos discos. E eu não sabia nem exatamente por quê, quer dizer, porque eu dançava, né, e me envolvi. Eu sempre curti muita força e gostei, eu sempre fui meio Você era cantora de melancólica. bar, né? Cantor da noite, né? Cantora da Mas eu noite. não era ainda, eu tinha 13 anos, eu não era, eu era meio melancólica, assim, tudo, eu gostava daquela coisa densa, aquela coisa chorosa de ali. Quando olhaste bem nos olhos meus, o teu olhar era de ateu, juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E cantei muito o repertório de Alice, porque também ela cantava muito sambas, ela cantou Gil, adorava as coisas, né, que Alice cantava. Hã? Vá, puxa uma. O cachê não envolve isso. Eu estou aqui convidado. Mas Calcanhar de Aquiles, aqui fui lembrar dos olhos dele, jabuticaba madura, coração, cabeça dura, tem uma parte até que fura, desconjure e negocia, feito louco em lua cheia, na cadência desse olhar, que arrepia, me dá taquicardia, falta de ar, e o coração que bate no calcanhar das letras de todo tempo. Vou falar em Elis, João, uma pergunta Vamos lá. também. Nela, é o seguinte, qualquer artista americano, seja o Chris Cross, que estourou 2 anos atrás, que são 2 jovens, que eu acho que devem ir no estúdio para colocar a voz apenas, até os grandes estouros, todo artista americano, quando arrebenta, a primeira providência é construir um estúdio, é entrar em aula de dança, aula de canto, etc. Você tem todos esses dotes. Você acha que a classe artística brasileira investe o suficiente em si, antes de falar dos patrocinadores, antes de falar de tudo, os artistas mesmo, entre idas e vindas? Eu sei que você, enfim, ele fez uma pergunta da fracassomania e tal, eu vejo que você é muito ética, tentando não comentar, eu estou falando de uma maneira geral, assim, não falando especificamente de cada um. Eu sinto que os artistas americanos investem muito em si, muito mesmo, muito, muito. Às vezes o cara não tem profundidade nenhuma carga dramática, mas a parte estética é muito bem resolvida. Sem dúvida. No Brasil, você acha que a classe artística investe em si? Você acha o showbiz de uma maneira geral? E até saindo um pouco só dos artistas, dos empresários, das casas noturnas, das casas de espetáculos. Você acha que está à altura o investimento? Aliás, só para completar um pouquinho, uma das coisas que chamou a atenção na crítica feita ao seu trabalho nos Estados Unidos pelo New York Times é justamente que ele apontava a competência, não só ritmos, etc., exotismo, essa coisa toda, mas a competência técnica, a qualidade técnica que você apresentou nos Estados Unidos. É uma pergunta oportuna por isso. Acho interessante. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa dimensão do show business, né? De você fazer um show, um espetáculo, para que as pessoas possam ver o todo do artista, né? Que possam curtir a voz, o trabalho, as canções e que vejam a beleza do todo também, da parte plástica, esse cuidado. Eu sinto que isso tem, isso é um cuidado, um critério que alguns artistas no Brasil têm, né? Uma busca que alguns artistas têm, mas não é a tônica, sem dúvida não é. É uma coisa que eu sinto que as pessoas investem pouco, que as pessoas... Às vezes eu fico me perguntando assim, será que o público é que não dá o valor devido a isso? Né? Muitas vezes eu fico assim, puxa, a gente trabalha tanto para fazer uma produção e às vezes as pessoas não conseguem discernir o que é o esforço de você montar um espetáculo, de você ter uma cenografia, não só pelas coisas materiais em si, mas pelo que foi pensado, né? Pelo que você quer proporcionar naquele momento. Porque eu acho que você não está comunicando só, né? Quando você tem esse espetáculo, você vai criar todo aquele ambiente para favorecer a música que você está fazendo, né? A iluminação, que valorizar tem a ver, o arranjo, tudo, né? são várias artes que estão ali juntas, são várias expressões, né? No momento que eu junto a dança e a música, eu tenho a dança como um outro elemento de comunicação com o público, muito claramente. Eu não uso ela só como enfeite, né? Algumas pessoas podem até usar, e isso é bonito, o movimento é bonito por si só também, né? Mas ele é parte também, integrante da obra para você. ele também pode ser um movimento espontâneo do artista e ter um sentido e ser belo, né? Tem várias cantoras que, apesar de não serem bailarinas, têm uma movimentação extremamente agradável no palco. Eu vi Marisa agora no último show, assim, adorei ela, né? Eu acho que é maravilhoso ela dançar daquele jeito dela. Daniela, esse lado físico do teu trabalho Gal é super Costa, no importante. último show de Sorriso de Alice, eu falei pra ela, você tá uma bailarina no palco.
E às vezes É parado, né? maravilhosa, assim, o movimento, quer dizer. Esse lado físico do teu trabalho é muito importante, né? As pessoas gostam muito de ver você dançando. Como é que é o teu preparo? Quer dizer, ele falou em investimento, em carreira, o que você investe do teu tempo e eventualmente de dinheiro no lado físico? Como é que é o teu treinamento? Você dança todo dia? Como é que é o teu preparo para conseguir fazer esses cento e tantos shows aí em boa forma, dançando bem? Olha, hoje eu atribuo a minha boa forma lógico, eu venho fazendo manutenção, eu tenho um preparador físico que me acompanha, eu tenho uma alimentação cuidadosa, porque isso interfere, sem dúvida, na minha energia, principalmente, né? Mas eu tenho um condicionamento físico também adquirido, né, pelo tempo que eu tenho dançando. Eu danço desde pequena, profissionalmente, então eu faço um condicionamento hoje, às vezes de alongamento, de quase descanso da temporada de shows também, porque é como um cantor. Se você faz muitos shows, eu pelo menos sinto, eu não sinto necessidade de fazer aulas de canto, porque você está ali usando suas cordas vocais, usando seu organismo, desgastando, também se desgastando, e é importante o descanso, é importante, né, retomar também. Então, hoje eu faço uma coisa assim, de acordo com minha carga de trabalho, eu acrescento o que é necessário, seja o descanso, seja um condicionamento mais intenso, físico. Como é que é essa tua alimentação? Como é que é a tua alimentação? O que pode e o que não pode na tua dieta? Eu faço tudo, eu como tudo, eu tomo minhas cervejinhas, eu faço tudo que Baião eu de tenho direito, Mas tem a gemada, arrumadinho. Arrumadinho em sua casa, uma delícia. Eu permito tudo. Ray Charles é cego mesmo? Ou ele adivinhou? Não. Ou ele sentiu o cheiro? Não, porque eu ouço, alguém já me contou de que aquele seu convívio com o Ray Charles, ele deu provas ele se de empolgou. que ele não é tão cego assim. Conta pra gente. Ele se empolgou. Porque se você perguntava assim, como é que foi? Não, porque parece que ele falou? Olha, eu soube da história, né? Soube lá, perguntando, e conversando com as pessoas, que ele já teve 7 esposas. Certo. Né? Então eu não acho que ele seja tão cego assim. Mas tá por aí, realmente você tem toda a razão. Mas a admiração que óbvio. ele nutriu por você, além da parte musical, É isso como que espírito? eu tô chegando lá, eu entendi essa pergunta, eu entendi essa pergunta. Ele, porque as pessoas perguntam muito como é que foi, o que achou. Foi extremamente agradável, ele foi muito simpático comigo, mas me paquerou, né? Literalmente me paquerou. Azarou. Ficou brincando comigo e nós fomos tirar fotos juntos para fazer o comercial e tudo. E difícil era tirar ele da minha cintura, né? Eu falei assim, gente, por favor. E ele foi super paquerador comigo e eu fui driblando, assim, aquela avidez também tão grande para tudo. Com que artista internacional você teria vontade ainda de fazer uma parceria? A gente sabe que você teve há pouco tempo com o John Secada para fazer aquela música para Disney. Com o Ray Charles foi essa experiência do comercial. Quem, assim, se você pudesse escolher ou convidar para uma música, para um disco ou para um show em Salvador, de fora do Brasil, você convidaria? Olha, muitas pessoas. Por exemplo? Eu vou falar de uma pessoa que eu encontrei agora e que não está totalmente prometida, essa parceria, mas que uma mulher que eu admiro muito foi Mercedes Sosa. E eu encontrei com ela agora em Belo Horizonte e nós combinamos nos encontrar em Buenos Aires para, quem sabe, gravarmos alguma coisa juntos. Eu tenho esperado conhecer um pouquinho mais as pessoas, né? Porque a música de muitas pessoas me interessa, né? Eu vou falar aqui de Sting, vou falar de grandes cantoras de jazz, que, na verdade, elas, para mim, representam, assim, minhas musas. Eu sou apaixonada pela Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Mahalia Jackson, Jennifer Holliday. Assim, eu sempre gostei das cantoras que cantavam para fora, com vozeirões, né? Inclusive, na noite, eu acho que é por isso também tem uma coisa com a Elis muito forte, né? Apesar de adorar a bossa nova, eu sempre gostei muito dessa coisa, acho que porque tinha a ver com a minha personalidade também, meu jeito de ser. Então, na noite eu cantava assim, por exemplo,
De noite, eu às vezes cantava brincando, eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares desfio, em todos os bares você não está. Tentando cantar de outra forma, usando os vibratos e essa coisa. E agora eu tive a oportunidade de curtir isso, essa canção bem americana e tudo, cantando o tema de Pocahontas. Né, que foi um desafio e foi uma grande curtição para mim, porque eu cantando aquele duo com João Secada, né, aquela abertura de voz, aquele jogo de uma canção extremamente americana que eu sempre tive uma vontade enorme de cantar. Quer cantar um pouquinho? Canta um pouquinho. Canta um pouquinho, o cachê ele descobre. Deixa eu ver se eu canto. Se eu não te conhecesse e não fosse esse amor, eu jamais iria supor que a vida é o maior bem. É uma coisa assim, engraçada que o produtor americano chegou pra mim e fez assim, eu queria, Daniela, que você colocasse uma coisa bem brasileira, sabe? Aí trouxe a música montada, com o arranjo pronto, com o tom pronto, quer dizer, ele via mais ou menos a extensão da minha voz. É o produtor Renato, ele é produtor de Walt Disney. Ele já trabalhou com algumas pessoas, já trabalhou com coisas e trabalha sempre com as produções de Walt Disney. Então ele conversou comigo e chegou no estúdio e disse assim, eu queria que você cantasse e colocasse alguma coisa bem sua, bem brasileira. Eu digo, bem minha, eu vou colocar. Mas vamos ver. Aí comecei, olha bem, as canções brasileiras normalmente, quer dizer, pode bossa nova e tudo, tem um despojamento. As cantoras brasileiras normalmente, né, quer dizer, uma coisa mais todos natural, nós cantamos assim, mesmo eu que canto para a multidão e tudo, eu canto para fora, mas eu canto sem grandes preocupações, sem respeitar muitas coisas, né? E aí lá fui eu disse, poxa, eu vou cantar como se eu não te conheço, sutil, né, como eu fiz só para te mostrar, mas não combinava. Aí ele estava pálido, assim, pálido. Aí eu disse assim, Renato, não está gostando muito, né, Renato? E eu também não estava gostando. Aliás, eu estava com grande graça para mim, era cantar igual as cantoras americanas. Para mim, a graça era essa. E aí eu comecei, espera aí. Aí comecei, se eu não te conhecesse, se não fosse esse amor, eu jamais iria supor. Eu já fui exagerada, né? Aí ele disse, maravilhoso, ótimo. Aí eu disse, tá certo, então vamos lá. Eu fui até o fim, foi super gostoso, experiência, mas eu cantei mais parecida com elas do que Nós precisamos fazer agora o nosso intervalinho e a gente volta daqui um pouco com o segundo tempo da entrevista de Daniela Merkel. Até já. Roda Viva. Apoio Cultural. VASP, sua melhor opção internacional. Bem, hoje, primeiro Roda Viva de 96, nós estamos entrevistando a Daniela Mercury. Eu lembro que você não pode enviar suas perguntas porque esse programa foi gravado. Daniela, tem um lado da sua carreira, a gente falou pouco no primeiro bloco, mas que de algum tempo você vem cuidando dele, e eu acho que até tem pouco a ver com a sua história, com a sua vida, com a sua família, que é o lado desse trabalho social que você faz, e o lado do trabalho com a preocupação das crianças, essa coisa toda. Como é que você começou com esse trabalho? Como é que você tornou-se embaixadora? Você é embaixadora, quase falei embaixatriz. Então, como é que foi isso? Isso foi acontecendo naturalmente. Acho que todos os artistas brasileiros, quase todos os artistas que vivem em países que todos necessitam de solidariedade, né? Participam da vida social do país, fazendo tanto doações para instituições, quanto fazendo shows, ajudando do jeito que cada um pode, né? Então, eu fui requisitada algumas vezes pelo Unicef no Brasil para participar de programas como Criança Esperança, para fazer a campanha do soro caseiro, que era importante, né? Me ter, eu sou mãe, e eles achavam que minha imagem, por ser uma artista popular e tudo, que ia contribuir para isso, e foi super agradável participar da campanha, inclusive já tem frutos, assim, a diminuição da mortalidade infantil no Brasil, já por causa das campanhas que
foram feitas de soro caseiro. Eu vim me envolvendo aos pouquinhos. Isso já acontece desde menina, né? Nos grupos de igreja, né? Sempre uma preocupação com isso. Você participou de... não vou dizer que Não pode Elisângela falar também que Elisângela, participou, mas de grupos católicos. Como é que é esse lado? Seria interessante você poder contar um pouco sobre isso. Eu não sei se todo mundo conhece. A Igreja Católica sempre foi comprometida com as pastorais da criança e tudo. E eu por fazer parte, né, de grupos, que na verdade é uma catequese para adolescentes, né, escalada, encontros que tem no Brasil inteiro hoje. Eu participei adolescente e esses encontros também favoreciam esse tipo de trabalho, né? Eram organizações de jovens que também saíam para ajudar, para fazer caridade ou para terem atitudes importantes assim, participando na comunidade. Então eu vim trabalhando desde lá, acho que minha mãe, as portas da minha casa sempre estiveram abertas para as pessoas que precisavam, né? Não querem ser piegas, mas isso aconteceu porque minha mãe é assistente social, então essa preocupação política e social sempre houve dentro da minha casa, né? De dividir, de estar atento para essas questões. Então isso é uma coisa que faz parte de mim, da minha necessidade pessoal mesmo, por causa disso. Agora, Daniela, você como embaixadora da Unicef, quais são as suas atribuições principais e o que você pretende cobrar de forma mais urgente, mais rápida do governo federal? Chamar atenção para que tipo de problemas? Já pensou alguma coisa nesse sentido? Olha, na verdade, eu não estou para cobrar nada do governo especificamente, ou de ninguém especificamente. Eu não estou aqui. Eu estou aqui, eu sou mais uma nessa história toda, né? Tem muitas pessoas que trabalham no país, muitas ONGs, a sociedade aliás, a sociedade civil está extremamente viva, né, com essa questão social, e isso tem modificado já muito a qualidade de vida dos brasileiros, tem conscientizado, tem o trabalho do Betinho, o trabalho da Ação da Cidadania, o trabalho da Pastoral, como eu comentei há pouco, o do Unicef, de muitas ONGs, que são infinitas, né, no país. Então, eu sou mais uma pessoa a colaborar. E o que você faz? O que você tem que que fazer como embaixadora? Eu fui convidada pelo Unicef para trabalhar como embaixadora, porque sou artista, e os artistas têm um poder de comunicação maior com o público. E chegam, atingem, são pessoas que conseguem mobilizar, suas palavras são ouvidas. Então, a minha função principal é usar a minha imagem, né, as minhas palavras em favor das campanhas do Unicef, as campanhas que o Unicef apoia, porque as campanhas não são do Unicef especificamente. Foi uma campanha que eu estou trabalhando agora contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma campanha que nasceu da mobilização de várias instituições na Bahia, né, o SEDEC, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, instituições ligadas à defesa da criança, à defesa da mulher, os conselhos de segurança alimentar, muitas coisas muitos grupos que têm interesse em melhorar a qualidade de vida da criança e do adolescente. Então, o Unicef apoia projetos, como apoia o projeto Axé, como apoia o projeto Curumim, que é um projeto importantíssimo. E eu vou fazendo o quê? O meu papel é reforçar, chamar a atenção da sociedade para esses projetos, divulgá-los para que eles possam ser exemplo para outros estados, né? Eu, obviamente, viajo e extrapolo essa função minha de embaixadora especial, de representante do Unicef, e entro um pouco na questão técnica, porque me aflige, porque acho que eu convivi com isso a minha vida inteira. Minha irmã também é assistente social, então eu quero interferir em outras coisas, quero conhecer um pouco mais como o processo acontece, para ver se de alguma forma também eu posso ajudar nos bastidores, não só através das campanhas que, agora, Daniela, eu posso participar. Independente da embaixadora Daniela, o que você acha? Você acha que tem havido mais investimento do governo na área social? Você está satisfeito? Você acha que o governo deveria ter avançado mais nessa área? Qual é a análise que você faz desse ponto de vista? A análise que eu faço Daniela cidadã. A análise que eu faço é que, por exemplo, a gente fica o tempo todo pensando, fica o tempo todo exigindo que a sociedade seja solidária, a gente fica com essa cobrança, inclusive me perguntam toda hora, quanto é que você dá? Você ajuda quem? Você faz o quê? Você ajuda que instituições especificamente?
Acho que perguntam a várias pessoas, né? O Nizam, que é publicitário, sempre questionam assim, o que é que nós estamos fazendo pelas pessoas que precisam nesse país e a coisa. E, na verdade, a questão não é essa. Nós todos fazemos porque é quase como se o Brasil estivesse em situação de emergência. É quase um pós-guerra que a gente vive há muitos anos no país, é isso que eu sinto. Né? Seria extremamente agradável que nossa contribuição não precisasse ser essa, que a nossa contribuição pudesse ser para a plenitude do ser humano em outro âmbito, no cultural, ele como publicitário, eu como cantor, e que a gente ajudasse o que fosse, o que tivesse ali ao nosso alcance, né? Porque eu acho que sempre o mundo vai precisar de solidariedade, independente de estarmos em estado de emergência ou não. Agora, a função que nós teríamos que exigir do governo, que nós temos que exigir do governo o tempo inteiro, é a função para que ele existe, que é do bem-estar social. Ele tem que cumprir com o estatuto, com as leis do país, que é de suprir a necessidade básica dos cidadãos. É isso que todos nós esperamos que o governo tenha sempre, que o ser humano seja prioridade no país. Porque a gente tem tantos exemplos, né? A gente chega nos Estados Unidos, eles têm um respeito aos direitos humanos muito grande e tudo, mas existe uma desordem também social muito grande hoje, pela violência e tudo. Hoje a gente está vendo tantas coisas acontecerem e a gente sabe-se que o investimento tem que ser no ser humano, para que se consiga reverter esse quadro e até minorizar isso posteriormente no país, para que a gente não precise viver tudo que os outros países já estão vivendo, já que a gente é caçula nessa história toda, e que a gente já está pagando preço muito alto há muito tempo por sermos caçulas em vários aspectos, né, por sermos subdesenvolvidos, não tão subdesenvolvidos assim, né, porque a nossa produção cultural, muitas coisas, essa vontade, essa passeata mesmo que teve agora no Vivo Rio, é o que eu disse o tempo todo, essa vontade do povo brasileiro de reverter isso não tem quem freie, não tem governo, não tem nada, isso vai acontecer de alguma forma, que eu não sei como é, porque é um processo tão vivo, né? Antes se pensava que tinha que se mudar o governo, que iam chegar pessoas ideais para mudar a estrutura, para que todos tivessem bem-estar, para que fosse um governo socialista, fosse comunista, se fosse, todo mundo quer uma divisão de renda na justa, a gente quer um monte de coisas. E, no entanto, isso está se conseguindo, pouco a pouco, ali, com esse movimento de fogo que as pessoas, que os brasileiros estão tendo mais uma vez, né? Diante da dificuldade, é isso, acho que é a questão da sobrevivência. Dizem que a lei da sobrevivência só sobrevivem os mais fortes.